Olá pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e vim trabalhar a gloriosa matemática com vocês em mais uma aulinha, para que a gente possa aí trocar um pouco de conhecimento, vocês aí vão renovando, né, as coisas que vocês já aprenderam, enfim, e tocamos o barco aí da nossa aprendizagem adiante. Vamos ver o que vai acontecer na aula de hoje? Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo da aula, eu tenho aqueles lembretes para vocês, né? Se você nos acompanha apenas pela televisão, não esqueça de ir até a sua escola, pegar as suas atividades, tenho certeza que tem atividades esperando por você lá. E não esqueça também de conferir ali no calendário o período da entrega, né, os prazos para você devolver essa atividade, para que o professor possa também acompanhar a tua aprendizagem e computar as suas frequências. Lá no Classroom, você que usa o Classroom, que tem acesso, não esqueça de diariamente acessar o link da presença, resolver as atividades, não só de matemática, todas as disciplinas têm o mesmo processo, tá? Resolver as questões, clicar em enviar e clicar em tarefa concluída, tarefa entregue, para que a sua presença também seja computada, ok? Não esqueça também de aproveitar os momentos dos meetings que os professores estão organizando, para que você possa ali diretamente conversar com o seu professor, tirar as suas dúvidas, rever alguns colegas da sua turma, que há tanto tempo a gente não consegue ter esse contato, não é mesmo? Então, é importante participar, certo? Recados dados, vamos ver o que nos aguarda a aula de hoje, então. Na aula passada, na aula anterior, vocês viram a retomada da função da trigonométrica fundamental, da relação trigonométrica fundamental, que é aquela do seno ao quadrado, né? Igual a 1 cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x igual a 1. Essa é a relação trigonométrica fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar uma retomada em área de círculo. Mas por que a gente vai falar do círculo? Porque aqui na segunda série você trabalhou bastante a circunferência, você trabalhou a circunferência, a trigonometria dentro da circunferência, não é mesmo? Então vamos dar uma repassada na parte da área do círculo também. A área do círculo é aquela que você aprendeu lá no teu ensino fundamental. Você aprendeu através de uma fórmula, só que essa fórmula pode ser apresentada de uma maneira diferente. Da onde que ela veio? Da onde que veio aquele π? Da onde que veio aquele r ao quadrado, aquele raio ao quadrado? E aqui eu vou mostrar para vocês como que tudo isso pode ser visto de uma maneira diferente. E desafio você a fazer essa experiência na sua casa. Vamos ler aqui o nosso slide. Podemos calcular a área da superfície de um círculo por meio de uma fórmula, que pode ser deduzida da seguinte maneira. Veja que coisa diferente para você poder fazer. Tendo a circunferência, o raio, que é um elemento da circunferência, um elemento super importante da circunferência, dividido o círculo em partes iguais. Esse meu círculo está dividido em 16 partes. Quanto mais partes você dividir, melhor fica esse experimento, tá? Ah, vou dividir só em 4 partes. Não vai ficar tão legal. Você não vai conseguir enxergar aquilo que eu vou propor aqui para você, tá? Então, faça a circunferência lá, pega um prato, folha de sulfite e dobre uma, dobre 2, 3, 4. Enquanto mais partes você conseguir dobrar, mais divisões você está fazendo nesse círculo, tá? Depois disso, recorte essas partezinhas também. Quando você fizer o encaixe, quando você reorganizar as partes que você cortou, uma encaixadinha na outra, você vai ter uma figura nova, né? Depois de reorganizarmos cada uma dessas partes e obtemos uma figura que lembra um paralelogramo. Se você acha mais conveniente, você fica mais acostumado a falar, ao invés de falar paralelogramo, falar retângulo, não tem problema. Ela lembra sim um retângulo, é uma figura retangular. Vamos usar esse termo para que você tenha mais facilidade de entender? O que um retângulo tem? Ele tem uma base e uma altura. Só que não esqueça que tanto a base quanto a altura saíram do nosso círculo anterior, aquele que foi dividido, tá? Considerando, então, a altura desse retângulo, sendo o raio,
e a base desse retângulo sendo πr. πr? Até agora não apareceu nada daquilo que eu gostaria, que é o r ao quadrado, que é a área do círculo. Por quê? O comprimento da circunferência, esse contorno, ele está aqui na parte azul e em cima também na parte amarela. Então, concorda que você dividiu o comprimento ao meio? Se você abre essa circunferência, esse círculo, por completo, todas as partezinhas vão ficar para cima, né? As pontas, tanto as amarelas quanto as azuis. Como você promoveu o encaixe, então metade desse comprimento está aqui na parte amarela e a outra metade na parte azul, né? Então, por isso que apareceu apenas ali na base o πr. Tá entendido? Continuando aqui, já que eu transformei essa circunferência, esse círculo, num paralelogramo, eu preciso lembrar dessa fórmula também. A fórmula do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo, como eu falei, se você tiver mais facilidade de entender pelo retângulo. E tanto uma quanto a outra vai trabalhar com a base, o comprimento da base e o comprimento da altura. Base que no nosso caso veio lá da circunferência, por isso que ela está diferente. Π vezes r, π vezes o raio, e a altura que também veio da circunferência, veio do círculo, né? Que também é o r, o raio. É o π, repetimos, π é aquele número irracional, r vezes r, r ao quadrado, e você chega naquela fórmula do círculo. Ah, professora, mas é muito melhor eu decorar a fórmula. Ok, se você já decorou a fórmula, você tem trabalhado com ela desde o ensino fundamental, é muito bom. Mas eu gosto muito de lembrar você, estudante, que é importante você saber de onde as coisas vieram. É importante você ter um outro olhar, de você analisar situações, gráficos, figuras, para que você consiga desenvolver também esse raciocínio matemático por um outro caminho, né? Sem precisar ficar decorando coisas, às vezes fórmulas pequenas, ok, mas informações maiores, né? Então, tudo é muito importante saber de onde veio. Tudo bem? Agora, um quiz para você. O que vai acontecer quando a gente juntar todas essas partes do círculo, né, da circunferência? O que vai acontecer? Ao reunirmos a circunferência e todos os seus pontos internos, aquela circunferência que você recortou, dobrou, né, desdobrou, reorganizou, quando você reunir todos aqueles pedacinhos, você vai formar um círculo. O contorno daquilo é a circunferência. Obtemos um círculo. Em um círculo, podemos destacar quais elementos? Quais são os elementos de um círculo? O que diferencia círculo de circunferência? A professora às vezes fala círculo, circunferência, me confundem. Mas qual é a diferença de cada um? Então, na letra A, são elementos de um círculo. Centro, raio e diagonal. Letra B, região interna, raio e centro. E letra C, ângulo central, diagonal e raio. E aí? Dá uma pensadinha nesses conceitos e quais deles você encontra dentro do círculo. A gente já volta para ver o que você respondeu. Deu um tempinho para você relembrar os conceitos de cada nome que está ali nas alternativas? Se você respondeu a letra B, você acertou. Diferença do círculo e da circunferência.
Círculo é apenas o contorno, é um aro, é como se fosse uma pulseira, né? É uma coisa vazada, um bambolê. Circunferência. Círculo é aquilo que tem região interna, é a figura, é uma figura plana, é aquilo que tem uma superfície, tá? Então, região interna, porque ela vai ser toda preenchida, raio e centro. Olha a explicação disso para você melhor. Região interna, essa partezinha que está pintada, né? Tá vendo a cor diferente aqui? Ela está em verde no meu slide. Então, essa região interna, ela faz parte do círculo. Dentro do círculo, eu também tenho o centro, que é o ponto O, círculo e a circunferência vai ter, o raio, que é a medida do centro até a bordinha daquela circunferência, e aqui eu tenho mostrando, ó, na segunda figura, a circunferência, ela não tem preenchido, ela não está pintada a parte interna, ela tem só o contorno. Região interna, então é aquilo que está pintado, aquilo que está preenchido, e juntando tudo, juntou circunferência com a região interna, temos o círculo, tá? Então, círculo e circunferência têm algumas características diferentes, mas eles têm praticamente os mesmos elementos, certo? Espero que você tenha acertado. Aqui no exercício 1 do Enem, tá? Em sua 15ª edição de 2012, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, obteve quase 5,8 milhões de inscritos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a região sudeste, é esse valor que você tem que prestar atenção, teve maior número de inscritos com 37% do total. Na sequência, vem as regiões Nordeste com 31%, Sul com 13%, Norte com 10% e Centro-Oeste com 9%. Norte com 10% e Centro-Oeste com 9%. Conforme o gráfico a seguir. Lembre-se que o gráfico sempre tem informações do enunciado. Então, o gráfico de setores, círculo, cada parte com a sua porcentagem, e o que interessa para nós é a região sudeste, que é a pergunta que vai aparecer aqui. Continuando, sabendo que o raio da circunferência no gráfico mede 2 centímetros, calcule a área correspondente às inscrições da região sudeste. Então, eu quero calcular uma parte da área daquele círculo. Será que você já está arquitetando aí uma estratégia de resolução? Pensa direitinho, anota no seu caderno. Não esquece de copiar essa informação do gráfico, principalmente, para te ajudar na resolução, e a gente já volta para corrigir.
E aí? Traduziu bem as informações do gráfico? Conseguiu organizar a sua estratégia para resolver? Vem cá comigo para ver como é que eu planejei a resolução desse exercício. Pela regrinha de 3. Simples, não é? Porcentagem, 100%, circunferência toda. Então, a área toda da circunferência. Circunferência não, do círculo, perdão. Porcentagem da parte do sudeste, 37%. Então, a área referente à região sudeste. Está aqui. Regra de 3. 100 está para 37, πr ao quadrado para a área que eu quero procurar. Né? Então, aqui está na proporção. Vamos resolver pela regra de 3. A área sudeste vezes 100, 37 vezes a área total do círculo. Lembrando que o raio é 2, ao quadrado 4, vezes 37, 148. O π vamos manter. O 100 que está multiplicando passou dividindo. Divisão por 10, 100 por 1000, é só voltar com a vírgula, não é? A quantidade de zeros que tem. 2 zeros, a vírgula escondidinha atrás do 8, volta 2 casinhas para frente. 1,48 π centímetros quadrados é a área que representa a região sudeste nessa questãozinha. Tranquilo? Além da área do círculo, nós temos também a circunferência inscrita e circunscrita. Então, ou ela está dentro de um polígono, ou ela está fora de um polígono. Sempre polígonos regulares, vamos dar uma retomadinha. Porque vai falar do raio dessa circunferência, desse círculo. A circunferência estando inscrita dentro de um polígono, aqui eu coloquei no quadrado, eu tenho um elemento chamado apótema, e ele está aqui, ó. A medida do apótema é a metade do lado, metade da medida do lado desse quadrado, ó. Aqui a medida do lado todo, aqui o apótema. Consequentemente, esse apótema vai vir a ser o raio dessa circunferência ou desse círculo. Quando a circunferência está por fora, né, do polígono, eu tenho uma outra situação. Eu vou envolver a diagonal, né, a diagonal desse polígono, tá? Então, ali eu vou ver a metade da diagonal. Nesse exercício 2, ele vai mostrar para você também essa situação de um círculo dentro de um quadrado. Então, ele está inscrito. Calcule a área da região sombreada do quadrado de lado 8. Tenho duas figuras. Tá? Sei que o quadrado tem um lado 8. O que tem a ver o lado do quadrado com o raio? É aquela retomadinha da região, dos elementos ali da circunferência inscrita. Rapidinho você consegue resolver e eu corrijo daqui a pouco.
Vamos corrigir o exercício aqui? Ele é bem tranquilinho. Eu sei que o apótema é a metade da medida do lado, e isso é o raio da minha circunferência. Se o lado é 8 do quadrado, o raio mede 4, ok? A área do quadrado é lado ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Primeira área. A área do círculo, πr ao quadrado, sendo o raio igual a 4, 16, 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Aqui troquei o π por 3,14 para que nós tenhamos todas as informações numéricas, tá? Nada representado. Então, aproximadamente 50,24 metros quadrados. Retirando a área do círculo da área do quadrado, sobra aquela área sombreada. Então, 64 menos 50,24, aproximadamente a área sombreada tem 13,76 metros quadrados. Por que eu coloquei aproximadamente? Por causa do π, que é um número irracional. Viu que tranquilo, que exercício bem facinho? Hoje vimos, então, a retomada da área do círculo. Não esqueça daquela fórmula. Você viu uma maneira diferente de chegar até ela hoje. E na próxima aula, retomada da área do setor circular, que é uma parte do círculo. Eu espero você na próxima aula. Fiquem bem e até lá!